Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos dando continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina para esta terça-feira, 24 de junho. O tema da lição é o banquete de Belsazar. Nós vamos ver esse tema na terça e um pouco dele também lá na quarta-feira. Aqui o autor ele destaca algo importante. Depois da conquista de Nínive por Babilônia, apoiada por alguns outros povos, Babilônia cresceu e tornou-se um império poderoso, um império majestoso. Chegou ali ao seu apogeu, ou seja, aquela estátua onde mostrava ali a cabeça de ouro, leva o seu reino ao apogeu, ao auge do domínio, à riqueza. E nós vamos ver aqui o que a Bíblia nos diz em Daniel capítulo 4, versículo 37. Nabucodonosor, ele morreu confessando a sua fé, morreu demonstrando a sua fé em Deus. Nos diz o seguinte, Daniel 4, 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Olha só, queridos, o que o rei Nabucodonosor falou no final de sua vida. E aí nós vamos ver agora, nós vamos entrar aqui um pouco na história, nesse relato de Belsazar. O próximo relato que Daniel apresenta é o do seu sucessor, o vice-regente Belsazar. Daniel 5:22 vai nos falar aqui um pouco sobre este assunto. Tu, Belsazar, que és filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Olha só, queridos, Nabucodonosor, no final de sua vida, ele reconheceu a grandiosidade de Deus, a majestade de Deus. E Belsazar, aqui nós vemos que ele não começou bem. A lição nos diz o seguinte: assim como Nabucodonosor fez ao erguer a estátua de ouro, Belsazar estava desafiando o que o Deus de Daniel havia previsto. Ao usar os utensílios do templo de modo profano, ele provavelmente estava ressaltando o fato de que Babilônia havia conquistado os judeus e agora possuía os artigos religiosos de seu Deus. Ou seja, ele ainda tinha supremacia sobre esse Deus que havia previsto a queda do império. Belsazar não somente errou levando os utensílios da casa de Deus, e como se não bastasse levar os utensílios da casa de Deus, Belsazar adora os deuses com todos os elementos da estátua. Esse foi o grande erro de Belsazar, retirar os utensílios da casa de Deus e levar para si, e agora ele presta adoração e louvor, culto àqueles utensílios, o que não é aprovado por Deus. Nós vemos isso ao longo da Bíblia, algo que Deus abomina, algo que Deus repreende, é a adoração a imagens, a esculturas, a adoração a outros deuses. E Belsazar estava fazendo esse desafio, ele estava desafiando o que o Deus de Daniel havia previsto. Foi um ato de desafio total, diz a lição. Embora Belsazar tivesse evidências mais do que suficiente e até provas da verdade, ele tinha conhecimento suficiente para entender a verdade. O problema era o seu coração. Nos últimos dias, quando a crise final irromper sobre o mundo, as pessoas também terão a oportunidade de conhecer a verdade. O que determinará a sua escolha, assim como aconteceu com Belsazar, será o seu coração. Então, queridos, o grande problema de Belsazar era o seu coração. Vamos ver o que a Bíblia nos diz em Daniel 5, versículo 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. Olha só quantos deuses, quantos objetos, quantos utensílios Belsazar estava prestando culto e louvor a todos esses utensílios. Então, queridos, aqui fica uma lição para mim e para você. Nós devemos tomar cuidado
com relação à nossa adoração. Muitas vezes nós achamos que a adoração ela só está relacionada a imagens e esculturas. A adoração, a idolatria, ela vai muito além de adorar uma imagem de ferro, de prata, de bronze, de louça, de porcelana. Às vezes é algo que tira o seu foco da palavra de Deus, seja o seu trabalho, seja os seus afazeres, seja o seu aparelho telefônico. Isso pode estar se tornando uma adoração, uma idolatria, e Deus não se agrada disso. Queridos, esta é a lição desta terça-feira. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu convido você para que feche os seus olhos aí mesmo onde você está, para falarmos com Deus. Querido Deus, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui meditando na Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe e abençoe cada um dos nossos ouvintes e telespectadores, em nome de Jesus. Amém.